Olá pessoal, bem-vindo a mais um Entre Amigos, o lugar onde a gente aprende juntos sobre o amor de Deus. Eu sou o João. E eu sou o Pitu. Estamos dando continuidade ao estudo do livro de Hebreus, da lição da Escola Sabatina da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Já vimos que o livro de Hebreus foi escrito pelo profeta Paulo a um povo que estava passando bastante dificuldade, um pouco desacreditado, um pouco sem fé. E essa é uma carta que é um sermão. E essa semana estamos estudando sobre o Filho Prometido. E o Filho Prometido é Jesus. A gente sabe que quando Adão e Eva, no início da criação, eles pecaram, quando Jesus veio falar com eles e expulsou eles do Jardim do Éden, ele prometeu um Salvador. E Adão e Eva, eles estavam tão ansiosos porque eles sentiram que pecaram, eles queriam voltar para o Éden tão rápido que eles, quando tiveram Caim, eles realmente acreditaram que Caim seria esse Salvador. Mas a gente sabe que não foi isso que aconteceu. E no passar dos séculos, no passar dos anos, Abraão também foi prometido que da sua descendência viria esse Salvador, viria alguém que ia reinar e libertar o povo de Israel. E também não aconteceu. E veio depois a promessa para o rei Davi, que seria através da sua geração que viria, então, o Salvador. E esse povo sempre achava, quem que vai ser? Será que vai ser meu filho? Pode ter sido o filho dele, Salomão. Mas uma coisa que eles não imaginavam é que esse Salvador seria o próprio Deus, o Filho, Jesus, que viria reencarnar aqui, se tornar humano para nos salvar. E na verdade, a gente tem que esclarecer aqui que não é que Deus começou a mandar seres humanos e eles falhavam, Deus mandava outro, eles falhavam, e Deus falou, não, agora eu vou ter que ir eu em pessoa. Não foi isso. O plano de Deus foi sempre Jesus morrer na cruz. O Novo Testamento diz que Jesus foi o cordeiro que foi imolado desde a fundação do mundo. Então, essas pessoas que fizeram alianças com Deus, isso teve um propósito, né, Pitu? O propósito foi preparar o seu povo para chegar na plenitude dos tempos, que foi o momento no qual o Messias veio. Lembrando que depois de Miqueias, se eu não me engano, teve 400 anos praticamente, onde Deus não falou com os profetas, né? Então, eu imagino... Malaquias, João. Malaquias. Então, depois de Malaquias, 400 anos de silêncio. Não havia profetas, imagine o desespero do povo, né? Esperando o Messias, não via ninguém que falava uma palavra que viesse do Senhor. Então, esse livro de Hebreus vem para contar o que aconteceu quando o Messias finalmente veio, né? Então, a gente vai agora, para dar uma olhada nas funções que Jesus desempenhou no plano de salvação em 4 versos, né? E a lição fala de 5 versos, eu só queria ressaltar uma coisa aqui, que tem um verso que é a lição de quinta-feira, que fala sobre hoje eu te gerei, né? Uhum. É um tema bem complexo, bem interessante, mas é um princípio bíblico que nós adotamos aqui no Entre Amigos, que nos tem ajudado muito, é o seguinte: a gente foca nos textos claros e nos aprofundamos nele e guardamos ele no coração. Em vez da gente pegar o texto difícil, complicado, ficar confundido, ficar especulando e ficar perdido. Então, a gente primeiro tenta se aprofundar nos textos claros e aí depois, se a gente conseguir, a gente entra nos mais complicados. E esse Hoje Eu Te Gerei, realmente, ele é um pouco mais controverso e sabemos que Jesus não foi gerado, porque, inclusive, nos textos abaixo diz que ele recebeu a adoração dos anjos, mas viram a aula de teologia e é uma coisa muito complicada. Então, nós vamos nos focar hoje nos versos de 1 a 4. Então, no estudo de hoje, nós vamos meio que andar pelos 4 versos e vamos entender qual é a mensagem para nós nos dias de hoje, né? Então, eu vou começar aqui no verso 1, olha aqui. Hebreus 1, verso 1. Há muito tempo, Deus falou falou muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados, por meio dos profetas, que foi o que tu acabou de dizer. Deus falou a Adão, a Moisés, a Noé, a todos eles, e era aquele tema único da aliança, Deus querendo fazer uma aliança, mas não era uma aliança por motivo qualquer, não era uma aliança para promover um povo ou uma nação, era uma aliança para dizer para o povo que o Messias ia vir um dia. E a gente lembra que estudamos em Isaías, esse Messias que iria vir não era uma pessoa normal. Falava o Pai Eterno, falava o Príncipe, falavam características e títulos que não poderiam ser um ser humano, né? Então, esse tema do Messias é como se fosse uma linha áurea com a qual Deus costura toda a história da humanidade, desde o Gênesis até o Apocalipse, né? E passando aqui o livro de Hebreus. Então, diz aqui que Deus falou de várias maneiras até
pelos nossos antepassados por meio de profetas, mas nesses últimos dias, que era a época deles, ele falou por meio de um filho, né? Um ponto interessante, Pitu, sobre os últimos dias, né? Você poderia pensar o cínico, né? Poderia pensar, mas últimos dias, 2000 anos atrás, né? Mas os últimos dias era o tempo presente deles, né? Seria a mesma coisa de você dizer nos nossos dias. Então, sim, os últimos dias é como se fosse para nós também os nossos últimos dias, né? Isso, que os profetas usavam essa expressão para falar sobre o futuro em geral, né? Só que vários profetas do Antigo Testamento também anunciaram que nos últimos dias Deus levantaria um rei que destruiria os inimigos. Então, Paulo disse que essas promessas foram cumpridas em Jesus, e ele derrotou Satanás, né, que a gente sabe, e retomou a nação para si. Então, nesse sentido, os últimos dias começaram porque Jesus cumpriu essas promessas divinas. Uhum. E o que é interessante é que os últimos dias chegaram com Cristo. Então, nós estamos nos últimos dias desde a época de Cristo. Mas esses últimos dias ele vem se intensificando e nós estamos chegando cada vez mais perto, com dores de parto e sinais dos tempos do fim. O tempo do fim é o momento onde as coisas todas vão ser consumadas e Jesus vai ser coroado na sua plenitude. Então, os últimos dias estamos vivendo desde a época de Jesus, mas o tempo do fim, que é o último dia que vários profetas falam, né? Naquele dia isso vai acontecer, naquele dia isso vai acontecer. Ele está para vir, né? Então tem essa diferença. E uma coisa que eu queria só discutir é o seguinte: pode parecer repetitivo e até enfadonho a gente falar dos últimos dias, mas como que viveríamos praticando a nossa fé se não acreditássemos que a volta de Cristo está iminente? Entendeu? Essa é uma pressão saudável na vida do cristão. Porque senão, o próprio Jesus fala em Mateus 25, se o servo soubesse quando que o patrão ia chegar, ele não ia trabalhar, ele ia ficar bebendo, ia ficar batendo nos empregados. Quer dizer, essa coisa de você não saber quando que o seu mestre vem, isso é saudável, porque senão, se a gente soubesse, o que ia acontecer? Um dia antes, a gente parava de fazer tudo e a gente ia arrumar a casa. Né? Sim. Exatamente. E a segunda parte do versículo 2 também fala, né, que a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas pela qual também fez o universo. Isso é uma coisa que Hebreus vem falando categoricamente, né? Quem é Jesus? Quem se senta à direita do trono de Deus? Que ele foi apresentado aos anjos, superior aos anjos, e explicou direito que os anjos não são adorados, mas ele sim merece adoração. Então, esse é o verso 2. E o verso 3 fala o seguinte: ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, né? Que é aqui o resplendor da sua glória. Olha que maravilha, né? Porque... Rapidamente, antes de você ir para aí, porque você falou uma coisa interessante sobre por meio de quem fez o universo. Eu sempre achei que era Deus só que tinha feito tudo, e que Jesus estava, de repente, lá olhando, né, dando palpite, eu não sei. Mas o que diz aqui na lição é que Deus criou as coisas sozinhos, mas, ao mesmo tempo, ele criou todas as coisas através de Jesus. Né? Isso é importante, porque Jesus, ele é o Criador. Né? Olha o que diz, só rapidamente. Há um acordo perfeito entre o Pai e o Filho em propósito e atividade. Isto faz parte do mistério da Trindade, ou seja, Jesus criou e Deus também criou, mas há apenas um Criador, o que implica que Jesus é Deus. Então, todas aquelas coisas do Velho Testamento que a gente não entende, que a gente fala, mas será que aquele pessoal foi muito bruto? Será que aquele pessoal foi... Na verdade, era Jesus falando para eles, né? Então, há misericórdia nesses textos, a gente só precisa descobrir, né? Agora, voltando ao que você estava falando, desculpa, eu te interrompi, né? Você estava falando sobre o resplendor da glória de Deus, que para mim é a parte mais importante dessa lição. Isso, eu queria ler Mateus 17:2, que fala o seguinte: Jesus foi transfigurado diante deles. Então, a gente pode ter, né, ali um relato do pessoal testemunhando e vendo, né, o seu rosto resplandecia como o sol. Olha só, resplandecer como o sol. Você já conseguiu olhar para o sol? Não dá, né? Você vai queimar a tua retina, vai estragar o teu olho. Diziam que, imagina que Deus resplandecia tanto, ele tinha um brilho tão forte que era como o sol, né, que era o que eles estão usando aí como referência. E as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Olha que maravilha, né? E Hebreus também diz que Jesus é a expressão exata do Pai. Então, é como você estava falando, Deus Pai, Deus Filho,
E Deus e o Espírito Santo é a Trindade, é um e é o três ao mesmo tempo, né? Como é que é tudo isso? É difícil a gente entender, mas essa que a gente acredita, né? Mas uma coisa que me chamou muita atenção aqui, porque se Deus, Filho, é a essência do Pai e a expressão exata do Pai, eles são um. Nós, seres humanos, fomos criados à imagem de Deus. Olha que maravilha. Nós somos a imagem de Deus, ou seja, nossa estrutura, claro que estamos em pecado agora, mas somos feitas à imagem de Deus. Mas a diferença é que a gente carrega a imagem, mas a gente não carrega a sua essência, que é o que Jesus tinha. A diferença de Jesus é que ele não era só a imagem, mas ele tinha a essência de Jesus, como está escrito em Gênesis 1:26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre todos os animais, os peixes domésticos e tudo mais aí, os répteis. Então, temos certeza de que somos da imagem de Deus, só que não temos a sua essência. Então, é bem bonito isso que você falou, porque a essência de Jesus veio para glorificar a Deus e mostrar qual que é a glória de Deus, que é uma coisa que a gente nunca conseguiria ver, entendeu? E na sua plenitude, porque a gente seria destruído. Moisés, quando Deus pediu para Deus mostrar a glória a dele, Moisés passou de costa, Deus passou de costa, né, na pedra, e Moisés viu rapidamente e não pôde ver mais, né? Então, eu gostei muito dessa parte que diz aqui, ó, assim como o sol não pode ser percebido exceto pelo brilho da sua luz, Deus é conhecido por meio de Jesus, que é a luz que veio ao mundo para revelar o caráter e a glória do Pai. E como ele fez isso? Mostrando como viver em comunhão com o Pai. Jesus, ele era 100% homem, 100% Deus. Tudo que ele fez num corpo humano, ele nasceu, ele herdou todos os genes e as características do ser humano, mas ele provou que, conectado ao Pai, é possível você seguir a Deus, né? Então, quando ele revela a glória e o caráter do Pai, o que ele está fazendo? Ele está mostrando todos os atributos de Deus, a bondade, a benignidade, o amor abnegado, todas as características de Deus que ficaram obscurecidas desde a queda do homem, né? Então, não é de se admirar que Jesus tenha dito para Filipe, no finalzinho, em João 14:15 ali, quando Filipe diz, nos mostre o Pai, Jesus, que já é suficiente. E Jesus disse, quem vê a mim, vê o Pai, né? Então, que privilégio a gente poder ter essas histórias de Jesus para entender como Deus é, porque Deus é Espírito, a gente não conhece. Adão e Eva foram os únicos que conheceram, né? Então, qual que é o objetivo dessa lição de hoje? É a gente aprender cada vez mais a estudar a vida de Jesus, a se sentir encorajado, a aprender mais sobre a vida de Jesus. E eu queria terminar com esse pensamento aqui, que eu achei muito legal, que a lição fala. Compreender as palavras e as ações de Jesus nos ajuda a entender melhor a Deus, o Pai, e isso enriquece o nosso relacionamento com o Pai. Ellen White, por exemplo, foi uma escritora que escreveu muitos livros sobre vários assuntos, sobre saúde, sobre comida, sobre profecia, sobre educação, mas o assunto que ela mais gostava, que ela mais escreveu, sabe qual foi? A vida de Jesus. Ela era apaixonada por Jesus, ela gostava de estudar a vida de Jesus. Então, o nosso apelo hoje para as pessoas, hoje para nós também, Pitu, é que a gente use esse trimestre não para ficar só estudando teologia complicada e ficar só, né, tentando achar pelo em ovo, mas que a gente aprenda a se apaixonar por Jesus e aprenda a ver nas histórias dele as inúmeras maneiras que ele revelou a glória de Deus, né? Com os milagres, falando verdade, mas principalmente perdoando e amando as pessoas antes delas merecerem, né? Amém. Então, é um estudo que é desafiador, mas ao mesmo tempo nos aponta para Jesus, que é o princípio e o fim de tudo, né? Então, que Deus nos abençoe e que a gente continue firmes aí, estudando a palavra de Deus e aprendendo juntos sobre o amor de Deus, né? Vamos orar, Pitu? Vamos orar. Bondoso Pai, muito obrigado por esta lição, muito obrigado pelo livro de Hebreus, por esclarecer o teu propósito, que é a nossa salvação e a tua segunda vinda. Esteja com cada um dos nossos amigos aqui, cada um dos nossos ouvintes, que a gente possa nos aprofundar mais e nos apegar mais a Ti para estarmos preparados para o reino eterno. Eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém.